Bom dia oficial para a turma 42. Vamos dar início à nossa sexta aula da disciplina de saúde da mulher e assistência ao neonato logo após o parto. Na última aula, a gente parou nos cuidados de enfermagem, vocês realizaram um trabalho e agora, o próximo passo seria aqui, vocês verificaram em relação a todas as condutas de enfermagem, nas principais patologias que a gente encontra durante a assistência lá na maternidade, tá? No caso, se vocês forem para estágio na maternidade, esse estágio ele pode ocorrer tanto na maternidade, que é a atenção terciária, quanto ele pode acontecer no posto de saúde, que é a atenção primária. No posto de saúde, vocês vão trabalhar as políticas do pré-natal. Vocês também vão trabalhar com relação aos métodos contraceptivos e as políticas de intervenção ou de prevenção, as doenças sexualmente transmissíveis e a gravidez não desejada. É isso que a gente vai trabalhar no posto. Mas se nós formos para o hospital, no geral, essas são as principais patologias que a gente vai ver, fora o trabalho de parto, E aí vocês tinham que estar minimamente preparados para isso. Então, assim, numa obrigatoriedade de que vocês lessem, pelo menos, o conteúdo, foi solicitado aquele trabalho. A maioria dos alunos da 42 já entregou o trabalho na sexta-feira mesmo, tá? Assim, se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode conversar sobre isso no WhatsApp, depois ou aqui no bate-papo. Então, vamos lá. O próximo passo seria com relação às mudanças, do corpo da mulher após o nascimento. Então, a gente tem ali, a primeira infância, onde vai fechar as fontanelas. Depois, a gente passa para a infância secundária, que é dos 7 até os 10, 11 anos. Daí, a gente já entra na adolescência. Essa questão da pré-adolescência, ela fica um pouco confusa. Eu prefiro chamar, por uma outra classificação, que é a classificação de Guidel, que ele trata essa segunda infância, ele trata esse dos 7 até os 10, 11 anos, como infância secundária, Na infância secundária pode acontecer algumas mudanças fisiológicas importantes no corpo da menina, mas no geral essas mudanças ocorrem por volta dos 12 anos até os 16, que é o momento esperado. Porém, de acordo com o nosso estilo de vida, com a nossa alimentação, essas mudanças podem acontecer um pouquinho antes, Agora a gente observa que as meninas desenvolvem muito mais cedo, muito antes do tempo que era esperado pelas tabelas, do tempo do desenvolvimento. No caso, tem uma criança de 9 anos fazendo acompanhamento com medicações para controlar o crescimento. E eu já tenho crianças de 9 anos fazendo tratamento para melhorar ou estimular o crescimento ósseo, Ambas fazem tratamento à base de hormônios. Isso quem decide são os endócrinos pediátricos e os pais, Daí a gente aborda com tratamento medicamentoso ou não, tá? Quem fez farmacologia comigo sabe o que eu penso acerca dos tratamentos, Então, eu prefiro não, se fosse no meu caso, eu preferiria não optar pelo tratamento invasivo. Eu acho que cada pessoa ela tem um tipo de crescimento, desenvolvimento, e a gente sabe que o que ajuda nesse crescimento e desenvolvimento é a absorção de vitaminas ou a carência de vitaminas. Então, no meu caso, faria uma reposição vitamínica de acordo com o que a criança está necessitando. Eu não sou adepta à terapia medicamentosa, principalmente para estímulo ou bloqueio. Eu acho que a gente tem que deixar evoluir, porque a nossa dieta ela é rica, Por exemplo, a gente come frango que é completamente rico de hormônio. Então, a criança vai entrar em contato com essa alimentação, é óbvio que vai estimular nela a produção hormonal. O gado é completamente cheio de hormônio. Então, tudo que você ingere, você acaba estimulando essa produção hormonal exacerbada ou você acaba bloqueando essa produção hormonal por uma própria defesa do organismo. Então, a gente espera ali que a primeira mudança importante seja a menarca.
a menarca, anotem aí, gente, menarca é a primeira menstruação, tá? Primeira vez que o ciclo ali ocorreu, primeira vez que a menina ovulou, né? E o útero se preparou para conceber, não houve a fecundação, nem a fertilização, e esse endométrio dessa menina, ele descamou. E isso, o ideal é que ocorra por volta dos 12 anos de idade, tá? Esse é o momento ideal. Porém, a gente sabe que o desenvolvimento é diferente. Eu tenho crianças de 9 anos que aparentam ter 12, 13. Eu já tenho criança de 12 anos que aparentam ter 9, né? Então, vai depender do desenvolvimento dessa menina, mas no geral o esperado é por volta dos 12 anos de idade, né? Então, assim, a mulher, depois da menarca, ela vai menstruar centenas de vezes. É muito normal, é muito comum que após a primeira menstruação, o ciclo dela fique uma coisa de doido. Então, é comum a menina menstruar um mês sim, 4 não, ou menstruar várias vezes no mês, porque o corpo dela ainda está tentando organizar aquela sequência hormonal, né, que está sendo produzida ali todo mês, porque outrora não era produzido. Agora o corpo está produzindo a todo instante. Então o organismo ele leva um tempo para se adaptar e para deixar esse fluxo regular. Então, nesses primeiros momentos, assim, nas primeiras menstruações, por volta ali do primeiro ano do ciclo menstrual dessa menina, é um momento muito complicado para ela, não tem como precisar uma data correta para menstruação. E também eu não tenho como dizer que esse ciclo dela vai ficar assim o resto da vida. Não, a gente tem que aguardar, é uma resposta fisiológica do organismo. Então, a primeira menstruação a gente chama de menarca e a última menstruação a gente chama de menopausa. Então, a gente espera que o início da menstruação seja por volta dos 12 anos e espera que o término da menstruação seja por volta dos 48 até os 53. Se ocorrer antes desse período, é considerado precoce. Tá bem? E aí são os fatores que vão determinar, né, essa entrada ou essa passagem da mulher da vida ativa, né, de uma forma de produção hormonal, para uma vida passiva com relação à produção hormonal. Essa fase de transição, né, do período menstrual para o período da menopausa, a gente chama de climatério. E é aqui, minha gente, no climatério que o bicho pega. Se a gente já sofre no período para menstruar, né, nesse período de ovulação, nesse período cíclico, a gente já sofre com os desequilíbrios que alguns hormônios trazem na gente. Tem mulher que não sente absolutamente nada, mas tem mulher que quer matar um. E se ela pudesse, ela destruía um tanque de guerra mastigando ele. De tanta raiva, né? Já tem mulher que fica ali com as emoções à flor da pele, chora por qualquer coisa. E muitas das vezes ela nem sabe por que ela está chorando. É uma ebulição hormonal que é exacerbada de alguma forma, né? É estereotipada ou exteriorizada de alguma maneira. É muito complicado para algumas mulheres, né? Para outras mulheres só tem aquela fase da cólica, seios doloridos, para algumas é espinha, para outras é uma necessidade por açúcar, porque o açúcar ele alimenta direto as células ovarianas, né? Por isso que quem tem ovário policístico não pode comer doce, não pode usar açúcar, porque o açúcar estimula, né? Então, por isso que é comum a gente, quando está num período pré-menstrual, a gente ter um desejo por doce, né? Que é para ele tá ali, ó, dizendo que o ovário está sendo estimulado e ele precisa de açúcar. Então, ele pensa logo naquele bolo de chocolate, ou ele pensa naquele doce favorito, né? Até mulheres que não gostam de doce começam a sentir vontade de comer alguma coisa doce, né? Eu, por exemplo, não como doce, é muito, muito difícil.
eu comer doce. E quando eu como doce, é um doce específico, que é o doce de chocolate, né? É o bolo de chocolate com calda de chocolate. Mas ele tem que ser 100% amargo. Eu não gosto muito de doce. E por vezes, quando tá no período pré-menstrual ali, eu me vejo sentindo vontade de comer um pudim, de comer alguma coisa mais doce, assim, mais carregada no açúcar, né? Daí eu já sei que é o meu ovário brigando comigo e eu não dou doce pra ele. Porque o doce, ele pode ali estimular algumas células do ovário, né? Então já não... Mas pra mim é fácil porque eu não gosto, né? Tem gente que gosta e já sofre um pouquinho mais. Então a gente já entende que é por isso. Aí a gente tem o período, que é o período menstrual, né? Esse período da menstruação, depois dos 12 anos de idade, ele vai ficar cíclico, né? E ele só vai ser interrompido durante o processo gestacional. Professora, mas a fulana engravidou e menstruou a gravidez inteira. Não, ela teve escapes sanguíneos durante toda a gravidez. Quando o corpo dela entendia que estava na hora, né, de liberar ali o sangramento, daí ele acabava liberando um escape, tá? Não tem como uma mulher grávida menstruar. Isso é cientificamente inconcebível. Porém, os sangramentos podem sim ocorrer de maneira mensal. É sangramento, a gente chama de escape, não é menstruação. Não houve ovulação, o útero não se preparou para gestar, porque ele já está concebido, já tem um bebê ali dentro e o útero está muito preocupado em manter aquele bebê a salvo até o dia do parto. Então ele não tem como mudar, né, a sua estrutura completamente para que essa mulher possa menstruar novamente, porque a gente sabe que a menstruação é uma descamação do endométrio. Se o endométrio está lá preso, a placenta, né, e alimentando o bebê, não tem como ele se descamar, porque se ele se descamar, vai ser um aborto. Então a mulher vai perder placenta, vai perder o bebê e não vai ter condições, né, de manter esse feto saudável. O útero vai abrir e vai jogar para fora, tá? E lembra que o colo do útero dela tá fechadinho? Então não tem como ela eliminar muita coisa. A próxima etapa é o climatério. O climatério, minha gente, é um momento de transição, né, entre o período menstrual e o período que antecede a menopausa. É aqui, tá, em que ocorrem as principais complicações desse período. É aqui em que a mulher pode ficar com a vulva ressecada, porque as glândulas, lembra que eu falei para vocês lá nas primeiras aulas de anatomia, que as glândulas de Bartholin são responsáveis pela lubrificação, né, da vagina para o momento da penetração, na intenção de diminuir o pH da vagina para que os espermatozoides passem sem grandes complicações. Então as glândulas de Bartholin, elas começam a involuir, elas começam a ficar pequenininhas, como uma uva passa, sabe? Era uma uva e aí, de acordo com a idade que vai chegando, né, ela vai diminuindo o seu calibre, então ela vai ficando ressecada. Se ela diminuir o seu calibre, consequentemente, ela diminui a sua função. Então, é muito comum as mulheres sentirem um ressecamento. Esse ressecamento pode começar por volta dos 38 anos de idade e ele ir até o momento, né, da transição para a menopausa. Como também essa mulher pode sentir calor, né, que a gente chama de fogacho, que é um calor que vem dos pés e vai subindo e toma a mulher por inteiro. Esse calor é excessivo, né? As mãos suam, o rosto sua, fica vermelho, o suor, ele pode até escorrer pela face dessa mulher. E isso é independente de fatores climáticos, tá? É algo interno, né? É uma oscilação de temperatura que acontece com essa mulher de uma maneira absurda, né? Então ela acaba, e muitas das vezes o que mais deixa essa mulher preocupada é o fato dela não conseguir disfarçar, porque vem aquele calor absurdo e as pessoas notam, né? Notam na face, notam às vezes ela tá irritada ao extremo, que ninguém pode encostar, né? Ou ela começa ali a ter uns dias um pouco complicados, porque ela começa a não entender o que está acontecendo com ela, porque ontem ela estava super feliz, hoje ela está tendo esses arrepios que a gente chama de fogacho, né?
Hoje ela tá tendo esses fogachos que são enlouquecedores e ela tá hiper irritada, tá muito emotiva, né? Tá toda dolorida, às vezes dói o seio, dói o baixo ventre, dói as pernas. Mulheres que têm problema com circulação sanguínea, né? Que já tem aquelas varizes, sentem muita dor nas pernas. Então não é um momento muito favorável, é um momento do climatério, né? Sem contar que nem sempre ela menstrua nesse período aqui, porque ela já tá naquela fase de despedida, né? Desse momento do ciclo menstrual para entrar já na menopausa. Algumas mulheres podem, né, engravidar até os 50 anos de idade. A gente tem exemplos aí, por exemplo, da Ivete Sangalo, exemplo da Solange Couto, exemplo daquela mulher que já estava com os filhos tudo criado, né? Tava com os filhinhos tudo criado e achava que estava na menopausa e na verdade estava era grávida. Eu lembro que eu fui ter minha filha do meio, né? E aí, como foi um parto de emergência, muito complicado, eles me botaram numa ala separada, né? Assim, próximo do posto de enfermagem. E aí, no mesmo dia, teve um outro parto também de emergência. E aí colocaram essa mulher comigo. Quando ela chegou de longe, eu vi aquela cabecinha branquinha no lençol, né? Mas eu não queria puxar papo, eu tava operada, ela também. E aí o meu marido solta a gafe, né? Viu aquele homem da cabecinha branca entrando com o bebê. Aí falou assim pro cara, assim, é seu neto? Aí o cara falou assim, não, é meu filho. Aí o meu marido falou assim, legal, que bom, não sei o que, é seu primeiro filho? Aí ele, não, é o 11º, ela achava que tava na menopausa. Daí no dia seguinte, aí eu fiquei curiosa, né, pra ver. No dia seguinte eu olhei, a mulher tinha 53 anos. Mas era aquele tipo de mulher que já tava muito grisalha, aparentava ter mais, né? E aí eu falei, meu Deus do céu, já pensou? Os filhos tudo criado, você com 53 anos, ter um bebê? Né? Eu acho que não sabia mais nem como cuidar, como fazer. Já avó, enfim. Então isso é muito comum, tá? Quem aqui tem uma história assim parecida na família? Fala assim, fulana teve, ele já era bem mais velha, né? Já estava entrando ali nessa fase de transição para a menopausa e é um momento propício para a gestação, porque o corpo, minha filha, ele vai tentar de tudo, porque ele sabe que a reserva dele tá no final. Então ele vai te trucidar para que ele fique mais tempo preparado, né, para poder conceber um bebê. Então, ali o período fértil da mulher, que era de aproximadamente 14 dias, né? E o período de ovulação, aproximadamente mais 14, que dava 28, passa a ser de 90, 120 dias. Então, por isso que os períodos, né, para ela ter a menstruação, eles vão ficar aumentados. Porque o corpo está tentando, ele sabe que a reserva dele está acabando, e ele vai tentar de tudo, né, para deixar aquele óvulo ali mais tempo possível maduro para que ele possa ser fecundado. Então o nosso corpo ali, ó, que ele foi preparado, né, anatomicamente para isso, ele faz exatamente esse processo, porque o corpo é sábio e perfeito. Então durante o climatério acontece também a diminuição dos hormônios lá do ovário, né, que os ciclos menstruais eles vão se tornar mais irregulares, até que esses ciclos menstruais eles cessem por inteiro, né? Nessa fase aqui vai ocorrer alterações importantes, o corpo da mulher, né? No corpo e principalmente na mente da mulher. E os principais sintomas são as dores causadas pela descalcificação dos ossos, então a mulher vai sentir dor óssea também. Processo de depressão pela falta de um hormônio. Tá, aqui na fase da depressão seria uma melancolia, né? Uma tristeza, você fica ali, porque na verdade o seu corpo sente que ele está se despedindo de algo e é difícil encerrar um ciclo, né? Então o corpo ele joga essa mensagem para a mente e também pela ausência de um hormônio, né? Que é a testosterona livre. A testosterona livre ela é ligadora de mais de 400 células no nosso corpo. Então é comum que as células neuronais elas não produzam mais a dopamina, né, que é um hormônio que deixa a gente mais tranquila, no caso da mulher. Então a gente acaba sentindo ali um processo mais depressivo, né? Uma coisa de que ela não sabe explicar, só sabe que é um vazio, uma sensação difícil, que quando ela vai no ginecologista ele faz o hormônio, verifica a ação
da glândula tireoide ou da glândula hipófise ou até mesmo da glândula ovariana, e ele percebe uma diminuição, né, do hormônio da testosterona. Então a mulher, ela precisa de uma reposição hormonal, tá? Quando ela para de lubrificar 100%, então ela precisa ali de uma reposição também a nível local, para que ela possa continuar tendo a sua vida sexual ativa sem grandes perdas. Eu não sei se alguma das meninas aí tem problema com relação a ressecamento, ou se no momento do ato sexual elas não conseguiram lubrificar ao máximo, né, a ponto de receber a penetração, então elas acabam se machucando, né, ficam com fissuras na parede da vagina, ou até mesmo a lateral, né, ali da vagina, ela fica altamente ácida, fica ressecada. Então é comum após uma relação sexual, essa mulher apresentar algum corrimento, alguma secreção, né? Alguma leucorreia. Tem, Dionara? Tem sim. Com visitas, né, periódicas ao ginecologista, por exemplo, visitas anuais, né? Visita periódica, visita anual. Que quando você vai para prevenção, né? Agora, quando o problema já está instalado, fica mais complicado. Quando você vai uma vez por ano, e principalmente agora com gemos, porque antes a gente falava assim, mas isso só tem no consultório particular. Mas agora com gemos, todas as informações suas ficam lá armazenadas. Então tem como qualquer médico ginecologista acessar as informações, tá? Então o ideal é que essa mulher vá ao ginecologista uma vez por ano. Tá. Na menopausa ela também continua, tá, tendo suporte ginecológico, porque ela ainda pode, tá, adquirir alguma doença, né? Ela ainda tem os órgãos reprodutores, só uma função deles que foi retirada, as outras ainda estão lá. E outra coisa, mulher, que aqui no Acre, né, eles colocam na cabeça das mulheres, algumas pessoas colocam assim, não sei de onde foi que surgiu essa raiz de informação ruim, como por exemplo que o útero só serve para gestar e que depois que ele perdeu a capacidade dele, se a mulher não vai mais ter filho, ela pode retirar o útero e viver sem ele numa boa. Gente, não é bem assim, não. Tudo que foi criado no nosso corpo, ele tem uma função, tá? E no caso do útero, do aparelho reprodutor feminino, ele tem um período, né, em que a principal função dele, tá, é desinstalada, mas ele continua tendo funções. Então, se ele tá ali e ele não tá te causando problemas, como por exemplo, miomas graves, né, ou sangramentos excessivos, deixa ele onde ele tá. E mesmo que ele apresente alguma doença complicada, né, no caso, você pode ali fazer o tratamento, não precisa você arrancar um órgão. Pergunta para uma pessoa que arrancou um órgão se ela tem uma vida normal. Tem mulher que fala assim, tirei útero, ovário, trompa, não sinto nada. Aí vive com a unha toda descamando, com os dentes fracos, o cabelo já ficou... Antes o cabelo era enorme, sedoso, agora o cabelo tá bem curtinho, porque o cabelo não cresce mais, né? É óbvio que a pessoa vai sentir sim, né, alguma coisa, né? O pH da vagina vai mudar, muitas mudanças hormonais vão ocorrer. Agora, se a doença valeu a pena, tudo isso que vai ficar pro resto da vida é outra história. Como, por exemplo, a laqueadura precoce também não é indicada, porque ela traz muitos efeitos colaterais para a mulher, tá? Então, fica de olho aí, analisa bem, porque tudo isso que é para sempre é muito tempo. Então, pode acabar aí te trazendo uma complicação muito chata para você lidar ao longo da vida. Então, sai dessa de achar que só porque você não menstrua mais, que você não precisa mais do seu útero, tá? Vamos cuidar dele, porque ele faz parte do nosso organismo e ele tem N outras funções além da concepção. Porque, do contrário, nós teríamos nascido sem útero, aí o útero estava lá para vender numa loja, e quando a gente quisesse engravidar, a gente ia lá e comprava um útero e colocava. E não é assim, a gente já nasce com ele, né? Porque ele tem algumas funções do organismo. Agora, quando a gente atinge a idade adulta, a idade de concepção após a menarca, aí a principal função dele é a concepção. Laqueadura, sim, tá? Porque você faz um bloqueio no seu corpo. Principalmente naquela laqueadura que ocorre a amarração, tá? As trompas estão ali amarradas e elas estão vivas.
tá? Ela pode muito bem se desamarrar ou ela pode ali gerar uma gravidez ectópica. Então, eu não gosto desse método da laqueadura. Pode trazer inúmeras complicações, sim, para a mulher. Então, aqui, ó, no período do climatério, vai ocorrer as palpitações, vai ocorrer a falta de ar, vai ocorrer muito formigamento, né? Aqui as mulheres vão precisar de reposição de cálcio, tá bem? E algumas mulheres podem ainda apresentar obesidade ou uma magreza excessiva por conta da disfunção da tireoide ou disfunção das glândulas anexas, no caso o ovário, tá? Tem muita gente que fala assim, eu tenho tireoide. Ter tireoide é maravilhoso, gente, todo mundo tem. Uma coisa incrível. Agora, ter uma tireoide funcionando é outra história, né? Então, às vezes a gente tá ali com dificuldade com a produção de hormônio, com a liberação de hormônio na corrente sanguínea, mas ter tireoide todo mundo tem, tá? A menopausa é o final da menstruação, ocorre ali por volta dos 48 aos 53 anos de idade. Embora ela possa vir antes dos 40, é considerado ali, ó, uma menopausa precoce, tá? Quando uma mulher entra na menopausa de maneira precoce, ela vai ter que lidar ali com as mudanças hormonais por volta dos 38 até o resto da vida, tá? Então, ela vai ter sim que fazer reposição hormonal. E essa reposição hormonal não é uma receita de bolo. De acordo com a fase que ela tá, vai mudando, tá? Então, ela tem sim que ser acompanhada no período da menopausa por um médico ginecologista ou por um endocrinologista, tá? Eu prefiro o endócrino. Para essas questões assim hormonais, eu prefiro o endocrinologista. Existe o tratamento de prevenção aí, Dionara, para você que perguntou, né? Consiste na terapia individualizada para suprir a insuficiência hormonal, né? Com relação à administração do estrogênio, que é o hormônio ligador da progesterona. Então, a gente leva, né? Faz um acompanhamento dessa mulher, fica verificando a dosagem de testosterona livre no organismo dela e repõe a progesterona, tá? Que a progesterona é o hormônio que trabalha ali atuante com a progesterona. Então, eu preciso da testosterona livre para ligar as moléculas de progesterona para manter ali um monte de hormônio que colaboram, né, para o desenvolvimento orgânico da mulher, para manter a homeostasia, ou seja, o equilíbrio dentro do organismo dessa mulher. Então, a gente vai precisar aqui de uma reposição hormonal. Existem mulheres que não precisam, tá? Elas só precisam de um lubrificante, porque o ressecamento, ele acaba acarretando em algumas doenças infecciosas, né? Então, a mulher ela fica mais propensa. Ai, deu sono. A mulher ela vai ficar mais propensa, né, a desequilíbrios na vulva. Então, como mudou o pH, se ele está menos ácido, o que vai acontecer? Ela vai ficar mais propensa para infecções bacterianas. Então, essa mulher vai apresentar mais leucorreia e principalmente vai aumentar o índice de infecção urinária dela. Tá? Essa é a principal complicação que ela pode ter. Então, se ela faz, né, a reposição da lubrificação ou de algum hormônio que ajude, né, a glândula de Bartholin a continuar trabalhando, então favorece aí essa questão hormonal e essas mudanças orgânicas no corpo dela. Agora, não dá, minha gente, da gente pegar e indicar reposição hormonal uma para outra, porque eu preciso de um exame hormonal para dizer qual é o hormônio que está baixo no corpo dessa mulher ou qual é o hormônio que está alto para que eu possa compensar com outro hormônio. Não é o mesmo medicamento que a Rebeca toma vai servir para a Joelma e vice-versa. Né? Então a gente tem que parar com essa mania, mulher adora fazer isso, parar com essa mania de indicar anticoncepcional para amiga, indicar reposição hormonal quando a gente já está em outra fase, né? Porque o que serve para você não vai servir para a coleguinha, então deixa a coleguinha ir ao médico, tá? Deixa a coleguinha resolver o problema dela, com exames, com mudança no estilo de vida, principalmente com a dieta aqui, ó, quando a mulher ela tá, né, nesse processo aqui do climatério, para prevenir esses sintomas tão complicados, né, a gente recomenda uma ingesta de uma dieta hipocalórica, ou seja, com pouca caloria, e ela tem que ser rica em cálcio, tá?
para repor ali a desmineralização óssea que ocorreu no período gestacional. Então, a gente pede para essa mulher evitar também o tabagismo, a cafeína, evitar a obesidade e evitar o sal. E recomenda-se a prática de atividade física regular, caso não haja nenhuma restrição, tá? Mas o ideal é que essa mulher ali, ela comece a fazer pelo menos uma caminhada, que é o que vai ajudar muito, né, nessa questão dos hormônios, porque o corpo vai liberar a ocitocina. A ocitocina também é um hormônio ligador que compensa ali a falta da testosterona livre no organismo, né? É o ideal? Não, não é. Mas é melhor do que ela viver tomando uma bomba de hormônio o resto da vida. Então é melhor ela fazer uma caminhada diária, ou se ela gostar de fazer, né, um exercício um pouco mais intenso, ela pode fazer. Vocês já viram que geralmente os idosos fazem, as idosas, né, fazem exercício na água? É uma forma ali de que ela tem muita restrição física. Na água, toda essa restrição vai embora, né? Então a gente indica ali exercícios na água para essa mulher como forma de ajudar, né, nesse período de transição. Aí a gente tem aqui, ó, alguns métodos contraceptivos que são os mais utilizados até hoje, né? Tabelinha, ela ficou em desuso por um tempo, tá? Mas hoje ela voltou com tudo. A gente tem mulheres que utilizam o método da tabelinha e nem sabem que estão usando, né? Aqueles aplicativos no telefone que você coloca o dia da última menstruação e tudo mais, ele faz um aparato, tá? De um dia provável em que você está ovulando. Daí, para você ter certeza que você está ovulando, você verifica a sua temperatura. Quando a mulher está ovulando, a temperatura corporal dela sobe. Então, se ela geralmente tem 36,5 de temperatura, ela vai para 37,1, 37,2, que ainda não é considerado febre, tá? Mas a temperatura dela é elevada porque o corpo tem que liberar um óvulo. Então, a gente marca assim na tabelinha, ó. É muito simples, a gente soma 14 dias para a data provável da próxima menstruação. Então, o resultado é o dia provável da ovulação. Depois, a gente basta cortar 3 dias antes e 3 dias depois, né? Nesse período, é preciso utilizar outros métodos contraceptivos, caso você não queira engravidar. Porque a tabelinha tanto é para quem quer engravidar, quanto para quem não quer. Porque tem uma noção de você ter ali o dia certo que você está ovulando. Não, quem toma método contraceptivo não ovula, tá? Quem toma método contraceptivo tem ali uma ação do endométrio, né? E depois uma descamação, mas ovulação não tem, porque o método que ela utiliza é um método de bloqueio. Então, ela acaba armazenando óvulos por mais tempo no organismo dela, tá? Agora, existem outros métodos também que a mulher não tem nenhum escape, né? O sangramento. Não existe o sangramento. Então, vamos lá, como é que é feito, né? A gente soma 14 dias para a data da próxima menstruação. Então, tu menstruou dia 1º? Aqui, ó. Deixei um exemplo aqui para vocês. Tu menstruou no dia 5 de novembro. Para saber o teu período fértil, você tem que somar 14 dias ao primeiro dia da menstruação. Então, assim fica 5, que foi o primeiro dia da menstruação. Aí, tu soma mais 14, né? Que é o dia que você vai estar ovulando. Então, é igual ao dia 19. No dia 19 de novembro é o teu dia fértil. Só que a gente dá uma margem de erro de 3 dias a menos. Então, você começa a se preparar para o seu dia fértil no dia 17, 18. E aí, o dia 19 sendo o dia fértil. Depois, você dá uma margem de mais 3. 20, 21 e 22. Então, do dia 17 até o dia 22, se você não quer engravidar, você utiliza algum método contraceptivo. No caso, né, o método para mim, que é o método mais eficaz, porque não tem mudanças fisiológicas, que é o preservativo, além de prevenir inúmeras outras patologias e não apenas, né, a gravidez não planejada ou gravidez indesejada. Então, ela por muito tempo foi utilizada como método contraceptivo, principalmente pelas mulheres que não tinham. Pode, Dionário, pode sim, pode ocorrer 2. Por isso que é legal você ter um conhecimento melhor sobre o seu organismo. A tabelinha ela é indicada para mulheres que têm um ciclo ali regular, né? Tem mulheres que menstruam todo dia 1º. Dia 1º, dia 1º, dia 1º, dia 1º, dia 1º.
E aí, quando tem o mês de fevereiro, muda um pouquinho o ciclo dela. Ela vai menstruar ali no mês de março, por volta do dia 3, dia 4. Mas, no geral, ela tem ali certinho. Então, a tabelinha para ela é muito indicada e muito aceita. Mas hoje a tabelinha é mais utilizada pelas mulheres que querem engravidar, tá? Porque elas sabem ali exatamente qual é a semana que elas estão mais favoráveis, né, para conceber um bebê. Então, assim, ela é muito utilizada hoje em dia pelas mulheres que querem engravidar, mas também dá para utilizar a tabelinha para contracepção, tá? Para não ter bebê. Então, a gente tem aqui uma temperatura basal. A temperatura normal é de aproximadamente 36,7. Então, essa temperatura ela pode subir ali, ó, né, de 36,7 até 37,8. A gente considera a febre, né, no adulto a partir de 37,7, tá? Aqui essa literatura, que é nova, está trazendo aqui que febre pode ocorrer até, que é considerado febre, até 37,9, tá? Para medicar, a gente começa a medicar ali febre no adulto a partir de 37,7. A gente já começa a medicar porque a gente sabe que a temperatura ali está subindo. Mas se essa mulher, ela tiver, né, nesse período de ovulação, esse aumento na temperatura dela é normal. Quem que já ouviu a expressão? Acho que eu tô com febre interna, né? Não existe febre interna. O que está ocorrendo ali, ó, é uma oscilação na temperatura. Se for do ciclo do sexo feminino, muito provavelmente está ovulando, tá? Uma coisa também que a gente percebe nesse período aqui da ovulação é o muco cervical, tá? É o Billings, mas eu prefiro chamar ele de muco cervical. É quando a gente observa a análise do muco. A gente sabe que a mulher está no período fértil, né? Depois do período menstrual ali, a vagina vai permanecer muito ressecada. Só que aos poucos ela vai começar a produzir uma secreção. E essa secreção tem um aspecto de goma lá do tacacá. Lembra da goma do tacacá? Ela fica igual, né? No início ela vai conseguir fazer só um fiozinho elástico, escorregadio, né? E depois vai chegar naquela concentração de goma. Algumas mulheres, elas conseguem expelir, elas colocam para fora, né? Uma goma, assim, um líquido mais clarinho, naquele aspecto de goma do tacacá mesmo. É bem daquele aspecto. Então, quando ela toca naquela secreção, né? Coloca entre os dois dedos e ela abre, ele tá elástico naquela mesma consistência da goma do tacacá, isso significa que ela está no período fértil. Então, nesse momento, se ela quiser engravidar, ela pode, né, se propor ao sexo nesse momento porque ela está muito mais favorável. Ou se ela está evitando, ela se abstém da atividade sexual até esse período passar, porque ele ocorre por volta de, no máximo, 5 dias no organismo da mulher, tá? Então, é um dos sinais aí que ela está ovulando. Preservativo masculino ou feminino, a meu ver, é o método mais eficaz, tá? Ele não precisa da utilização de nenhum lubrificante, porque já vem lubrificado. Esse lubrificante, ele é a base de óleo Johnson, tá? Então, ele não altera o pH da vagina. Meninas, fica a dica, tá? Quando estiverem precisando de algum lubrificante, se você estiver muito ressecado, você pode utilizar o óleo Johnson. Aquele olhinho de bebê, de preferência o tradicional, tá? Ele tecnologicamente é testado para peles muito sensíveis, que no caso a pele da vulva e a pele da parede da vagina são muito sensíveis, hipoalergênico, tá? Então ele pode ser utilizado. Hoje fala-se muito no óleo de coco, mas o óleo Johnson, ele é um dos mais utilizados, inclusive na produção, tá, do látex para transformar ele em preservativo. Então aquele lubrificante, ele não faz mal para a vagina da mulher, tá? O que pode acontecer é que a mulher estava com alguma infecção, por exemplo, a cândida. Se a mulher tiver com cândida e ela tiver uma relação sexual, pelo atrito ali na parede da vagina, né? Porque a cândida, ela solta uma secreção meio areosa, né? Leitosa ali com um pouquinho de areia. Então, na hora da fricção no ato sexual, vai acabar abrindo fissuras na parede da vagina.
Daí a mulher tem a impressão de que foi o preservativo que causou uma alergia nela, tá? E nem sempre isso ocorre. A gente tem que ver como é que estava a vulva para receber essa ação. Então, assim, o óleo de coco ou o óleo Johnson são os óleos mais indicados para esse período de lubrificação. Tanto que agora a maioria dos médicos estão prescrevendo óvulo, né? Uma medicação à base do óleo de coco com óvulo. Então a mulher coloca o óvulo na vagina e ele libera uma espécie de água, fica como se fosse mais aquoso, né? Tanto que tem algumas mulheres que não gostam muito desse tratamento porque elas ficam naquela sensação de estarem o tempo inteiro molhadas, mas isso é para favorecer mesmo, né? Esse momento aqui da lubrificação. Então o preservativo, né? Ele é o método mais eficaz, porque além da prevenção contra a gestação, ele previne também todas as outras patologias. Então a gente tem que entender que os métodos contraceptivos, eles não são métodos de barreira para doenças sexualmente transmissíveis, apenas o preservativo que é. Então, eu utilizo o anticoncepcional, mas tem que utilizar preservativo também, tá? Porque o anticoncepcional, tem mulheres que utilizam o anticoncepcional para regular hormônio, né, no corpo, que não é legal. Tá? Porque o que regula o hormônio no corpo são outras medicações, não o anticoncepcional. O anticoncepcional ele só regula 2 hormônios, tá? São de 2 hormônios. Então ele não é a primeira opção, e isso já caiu por terra há muito tempo, tá? Se o teu médico tá te passando hormônio para controlar alguma oscilação hormonal no seu corpo, corre dele porque ele já tá arcaico. Hoje a gente tem outros métodos para isso. Então, o preservativo, ele não pode ser esquecido ou abandonado. Quando vocês tiverem estágio, se vocês forem para o postinho de saúde, vocês vão perceber que o maior índice de DST está dentro do casal casado, tá? Não tá lá na mulher solteira e no homem solteiro, não. Tá lá nos casais casados, porque a prática do uso do preservativo, né, não ocorre. Então, assim, aquela coisa do amor, né, tem que ser observado um pouquinho mais a fundo. Pode continuar amando a pessoa, mas vamos usar preservativo, né? Daí, se você quiser engravidar, você se abstém do preservativo. E hoje existem alguns contratos, né, nupciais, em que você vai lá, faz todos os exames, o parceiro vai e faz todos os exames, e aí vocês podem começar a ter relações sexuais sem o preservativo. Se um dos dois desenvolver uma patologia, né, é considerado ali que o outro passou para você, então você pode processá-lo, tá? Camisinha é um método mais eficaz. A camisinha feminina, tá? Ela é a menos utilizada. Algumas mulheres optam pelo preservativo masculino, né? Então ela é um pouco deixada de lado, mas ela tem a eficácia comprovada e é uma eficácia 100%, né, quando comparada com a masculina. Ela tem essa eficácia. Algumas mulheres não gostam de utilizar, né, acham ela um pouquinho mais complicada, mas ela tem a mesma eficácia da do homem. No caso da mulher, o preservativo feminino, ele é mais legal porque você coloca ele, né, antes do período ali de começar a coisa. Então você não tem que parar para colocar um preservativo. Então, essa é uma vantagem do preservativo feminino, que a mulher, se ela está propensa ao ato sexual, ela já pode ali colocar o preservativo, né? E depois ela ir em busca do parceiro. No caso do homem, não. Ele vai precisar de uma ereção para que ele possa colocar o preservativo. Nós temos como método também contraceptivo o diafragma. O diafragma, ele é muito utilizado, né, ainda na Europa, e ele é muito utilizado nos grandes centros. As mulheres compram aquele silicone e colocam uma pomadinha espermicida, né, na borda dele e coloca dentro da vagina. Essa pomadinha não altera em nada o pH vaginal, ela apenas, tá, é um espermicida, ela vai matar os espermatozoides. Então, ela coloca lá no fundo da vagina, ali, ó, prendendo o útero. Se os espermatozoides batem na parede da vagina e voltam, né, depois ela só puxa, né, o diafragma, e ela tem o espermatozoide, se sobrou algum ali espertinho, daí a pomada espermicida vai matá-los. Então eles não têm a chance de passar pela camada cérvix e chegar
até a trompa de falópio para ser concebido, né, pelo óvulo. Então, no geral, né, as mulheres colocam ele e ficam com ele na vagina, né, por até... Tem uns que ficam lá por 5 dias, tem outro que a mulher coloca e tira após o ato sexual, né? É indicado que ele deve ser retirado após 8 horas da relação sexual, deixa ele lá, porque, né, para diminuir ali a chance do espermatozoide. Lembra que o espermatozoide sobrevive até 24 horas? Então a gente tira essa chance dele, deixando por mais tempo o diafragma com a pomadinha, né, espermicida. E ele, quando ele é bem conservado, né, ele pode ser utilizado por até 3 anos. Ele é de silicone, depois você tem como esterilizar ele com água fervendo, e ele não perde a sua durabilidade muito fácil, não. Rapaz, eu tô muito sono, Henrique. Muito sono, mas vai já melhorar. Tem ali um cafezinho só ouvindo a história. Aí já melhora. A pomadinha espermicida, tá? Ela é em forma de gel. Ela pode ser também em forma de espuma. Ou ela pode vir em formato de óvulos. Daí ela mata os espermatozoides. Quando elas são utilizadas sozinhas, né, sem uma proteção adequada, ela acaba lesionando ali a parede da vagina. Mas quando ela é utilizada, né, com o dispositivo correto, como por exemplo o diafragma, ela não traz alteração nenhuma para o organismo da mulher, porque ele vai ficar ali preso na parede do silicone do diafragma e não na parede vaginal, tá? Se a mulher coloca só a pomadinha, ela vai matar os espermatozoides, mas ela vai trazer danos para a mucosa vaginal, tá? Tem também a contracepção à base de hormônio, tá? A gente pode utilizar ali as pílulas orais, tá? Geralmente a pílula vem com uma cartela de 21 comprimidos, mas ela também pode vir com uma cartela de 5 comprimidos ou de 10 comprimidos, tá? Porque aí a concentração dela de hormônio é maior. Ou tem a pílula do dia seguinte, que ela vem com uma cartela de 2 comprimidos. Cada comprimido daquele equivale à metade de uma cartela. Então, quanto menos comprimido vem na cartela, mais forte é aquele hormônio, tá? Maior a concentração dele dentro do organismo. Então, o que eles fazem, né? Regulam o ciclo menstrual. Então, a mulher sabe exatamente, né, quando é que ela ovula. E aí, o corpo dela se prepara para isso, trazendo ali, ó, um engano mental. Né? Lembra que a gente falou lá porque ele aumenta o nível de progesterona e o corpo não vai se preparar para ovular, porque o nível de progesterona está alto, significa que essa criatura está grávida. Daí o útero está percebendo que aquilo é uma palhaçada, tá? Que não tem feto coisa nenhuma ali dentro. Daí o que ele faz? Ele descama, mas a mulher não ovulou, tá? Quando ela toma algum método contraceptivo, ela não ovula, ela menstrua. Tá? Ela tem um sangramento ali todo mês, mas ovulação não está tendo porque ela está fazendo, né, um ciclo de contraceptivo. O anticoncepcional oral, ele não é o mais indicado para as mulheres, porque ele traz muito efeito colateral. Ele tem alguns benefícios, mas ele traz muito efeito colateral, como, por exemplo, descolamento da retina, problemas na circulação, tá? Alguns anticoncepcionais orais, eles trazem alto risco de trombose venosa profunda ou trombose celular. Eles aumentam a pressão arterial do olho, tá? Acarretando aí no glaucoma. Eles podem fazer com que a pessoa fique mais sonolenta, tá bem? Pode ter algumas alterações visuais e cerebrais, e a principal complicação dele, para mulheres que têm uma linhagem de câncer de mama na família, é que ele colabora, tá? Para o crescimento das células que trazem a displasia mamária. E alguma dessas células, né, pode ter ali o seu DNA comprometido, causando um câncer. Então, ele não é o método mais eficaz. Ele deixou de ser o método mais indicado desde os anos 80, tá? Quando surgiram novos métodos. Depois da geração talidolamida, que foi aquela geração que nasceu com má formação fetal, né? Já teve várias reportagens sobre essa geração. Então, ele parou de ser o mais indicado. Porém, ainda hoje, na maioria das vezes, pelas pessoas que não têm muito conhecimento,
acabam passando ele como método de primeira escolha, tá? Ele não é o método de primeira escolha. Ele pode ser o método de primeira escolha quando a gente está na fase de reposição hormonal e a gente opta pelo hormônio de progesterona, tá? Só que assim, quando foi passando de mãe para filha, ela foi passando o mesmo anticoncepcional que ela tomava, ela dava para a filha, né? Ela indicava para a filha. Exatamente, Dionara. Primeiro, porque é o que vem para o posto de saúde para a gente prescrever, né? E segundo, porque comparado à pílula, ele é muito melhor. Então, a pílula hoje não é um método mais indicado para as mulheres, tá? Gente, só um minutinho, vou parar aqui só um segundo, já eu volto. Prontinho. Voltei. Depois do anticoncepcional oral, né? Ah, e outra coisa também que mudou. Antes a gente esperava o primeiro dia da menstruação para tomar a medicação, né? Não, não. Sandra, não é mais eficaz que a injeção, não. Você tomava, ele era indicado para você no primeiro dia do ciclo, né? Menstruou, para tomar a primeira vez, tem que menstruar. Aí você menstrua e toma a medicação. Aí você fica tomando 21 dias, aí para, aí nesse período a menstruação desce, e aí você, no 7º dia que você parou, você volta a tomar. Por exemplo, menstruou na segunda-feira, volta a tomar o contraceptivo na próxima segunda-feira, né? Era assim que era orientado para as mulheres. Só que não precisa, você não precisa nem parar, você pode continuar tomando o anticoncepcional e emendando uma cartela na outra, porque você não quer ter o escape. Ai, professora, mas isso pode acarretar em alguma doença no organismo, não sei o quê. Não necessariamente, tá? Você não precisa ficar menstruando, porque a menstruação é um sinal de que o corpo não concebeu. Mas você sabe que você não concebeu, você está tomando contraceptivo, então você não concebeu em nenhum momento, porque você não ovulou. Se você não está ovulando, é até uma forma, né, de manter ali a mulher mais tempo, tanto sexualmente ativa, quanto, né, com mais óvulos ali armazenados e reservados. Principalmente a mulher que não tem interesse de ter filho cedo, né, antes dos 30. Então, ela pode fazer essa reserva ovariana, porque congelar óvulo é muito caro. Então, o ideal é fazer essa concepção dessa forma. Agora, se ela não tem mais interesse, né, aí tá tudo bem. Ela pode ficar ali ciclando e ovulando todo mês e menstruando, e aí deixando os óvulos acabarem de acordo com que ela vai envelhecendo, né, o processo do envelhecimento. A injeção, a mesma coisa. Você não precisa mais esperar o primeiro dia do ciclo menstrual. Então, você foi hoje lá no posto e você quer começar a tomar um anticoncepcional. Eu posso prescrever e você tomar a partir de agora. Então, você faz a injeção independente do dia do ciclo que você tá. Você faz a injeção e aí 30 dias após aquela aplicação você toma de novo. Você pode tomar um dia antes e um dia depois, mas o ideal é 30 dias. Se você tomou hoje, dia 15 de março, você vai tomar a sua injeção todo dia 15. E aí a sua menstruação, ela vai entrar, né, ali no momento de ciclagem, que você vai saber exatamente qual é o dia que ela vem. As primeiras 3 aplicações, né, elas demoram um pouquinho, porque é aquela questão de adaptação do organismo, tá? Mas tem mulher que na primeira aplicação ela já fica completamente, né, ali sob o efeito do anticoncepcional. Os relatos históricos e científicos dizem que após 5 dias da administração ou do começo da utilização do contraceptivo, ele já é 100% eficaz. Porém, né, os profissionais da área da saúde pedem uma margem de segurança de 3 aplicações, no caso da injeção, ou no caso da pílula, a gente pede ali para a mulher tomar cuidado, né, por pelo menos 3 cartelas.
para ela se prevenir com um método contraceptivo secundário. Agora, gente, chega muita mulher lá dizendo que engravidou tomando o anticoncepcional. Ok, o anticoncepcional, ele tem um método contraceptivo, né, que tem 98, 91% de eficácia. O restante, minha filha, era por preservativo, né? Então, não dá para você utilizar um método achando que ele é 100% eficaz. Nenhum deles é. Tá? Agora, sim, a abordagem diferenciada com preservativo, né, é muito melhor. Você faz ali a ingestão do anticoncepcional, né, a utilização, e como um método secundário, o preservativo. Tem o anel vaginal também, tem adesivo cutâneo. O adesivo cutâneo, ele é muito legal, porque você coloca ele, né, em cima da pele, e aí você tira ele após o período fecho. Ele é bastante eficaz. Mas tem também agora o implante, né, que você coloca. Ele é feito subcutâneo, você coloca abaixo da pele, geralmente colocam na face interna do braço feminino. Custa entre 800 a 1.500 reais, vai depender do local que você vai, né, e o tempo que ele vai ficar dentro de você, porque tem uns que ficam 3 anos e outros ficam 5 anos. E agora, não sei se vocês já ouviram falar, mas falam em chip da beleza, né? Que não existe, na verdade, é um implante, né? Que é colocado na face interna do braço, ele é subcutâneo e ele controla a produção hormonal. Consequentemente, ele é um contraceptivo. E é um contraceptivo muito bem aceito pela mulherada, porque ele controla ali, ele fica liberando na corrente sanguínea exatamente a quantidade de hormônio que a mulher precisa. Então, ele não é aquela bomba hormonal que você ingere todo dia. Ele está ali dentro do teu organismo e vai liberando de acordo com o que vai ocorrendo ali, ó, as mudanças fisiológicas no organismo. Então, ele é muito aceito, tá? O SUS não disponibiliza o implante. Aqui no estado do Acre tem um médico que ele doa esses chips, né? Ou ele doa o DIU, né, para algumas mulheres que comprovem baixa renda e tudo mais. Mas é completamente eficaz, tá? A mesma eficácia dos outros contraceptivos, Gionara, 92, 98%, tá bem? Se você tomar algum anticoncepcional aí, você pega a bula e vai ler para ver se ele tem, qual é a margem de eficácia que ele tem, tá? Porque muda de um para o outro. Tá, aqui em Rio Branco só coloca no particular, tá? Na verdade, o SUS ele não cobre o implante. Dificilmente ele vai cobrir o implante, né? Nos grandes centros, talvez em algum lugar, mas aqui em Rio Branco não cobre o implante. Daí você pode ir com um médico no particular e fazer um orçamento, mas no geral é esse o valor, de entre 800 a 1.500, porque o que muda nele é a marca, tá? E o local que você vai fazer o implante. Ele é dentro do consultório mesmo, não é um procedimento cirúrgico, porém ele é um procedimento invasivo, então ele vai cortar um pouquinho ali e vai colocar dentro da pele, vai ficar com hematoma e tudo mais, vai tomar anti-inflamatório. Mas ele é muito coerente esse método, tá? E tem também a contracepção de emergência, que é a pílula do dia seguinte, né? Que você pode fazer o uso dela em até 72 horas após o ato sexual, tá? E no caso daquelas que vêm em 2 pílulas, você toma a primeira, né? E a segunda 12 horas depois da primeira. O ideal é que ela seja ingerida logo após o ato sexual, que você desconfia que você vai engravidar, né? Ou que você não utilizou preservativo, enfim. Mas, né, essa parte aqui, ó, das 72 horas, ela traz muitas dúvidas, porque a maioria das mulheres entendem que ela tem que esperar 72 horas para ingerir. Não. A margem dessa cartela aqui, ela tem até 72 horas de eficácia. Mas se você observar lá na bula, ela vai estar falando, nas primeiras 12 horas ela tem 98% de eficácia, né? Nas primeiras 24 horas, ela vai ter ali 50% de eficácia. Quando chega nas 72 horas, ela tem 25% de eficácia, ou seja, quase nada, né? Então, o ideal é que tome a pílula do dia seguinte, após o ato sexual, tá? Saiu ali da situação, já providencia e já faz a ingestão. Porque isso também não te garante que você não vai engravidar, tá? É só um método a mais, mas no geral, as mulheres que utilizam esse método aqui,
tá? Elas continuam com o processo ali da ciclagem normal, porque lembra que o corpo ele está completamente preparado para que ele vai te burlar de tudo quanto é jeito. Então você pode vir com bomba hormonal que for, se ele estiver ali nas condições favoráveis, não vai sair, tá? A pílula do dia seguinte ela nem é muito eficaz. Vamos lá. O DIU, tá? O dispositivo intrauterino. Ele pode ser de hormônio ou ele pode ser de cobre, tá? Ele é utilizado pelo SUS, ele tem uma eficácia, tá, comprovada. O problema do DIU é que algumas mulheres podem desenvolver um sangramento excessivo, tá? Essa é a principal contraindicação do DIU. Então, não é comum o DIU machucar o pênis do marido. Ai, vai machucar o pênis do meu marido. Não tem como, tá? Não tem como. Tá lá dentro do útero, ele não tá no colo, ele tá lá dentro. Ele é colocado quando a mulher está menstruada, porque o colo tá dilatado, né? Quando a mulher não está menstruada, o colo dele fica fechado. Então, quando ela está menstruada, o colo abre porque ele tem que descamar, né, o endométrio. Alguns dispositivos de antes, né, eles traziam essa disposição de aumentar a produção das células cancerígenas. Mas hoje o médico, né, a equipe de enfermagem tem como saber se isso vai acontecer pelos exames que a gente faz antes e pelo procedimento que a mulher fica, né, ali nos próximos, a gente fica acompanhando essa mulher nos próximos 3 meses. Se ela está tendo muito escape sanguíneo, né, ela está ciclando muito rápido, esse método não é eficaz para ela. Então, o método do DIU não é eficaz para algumas mulheres. Tá bem? Ele tem aquele formatozinho de T, ele pode ficar 5 anos ou ele pode ficar 10 anos. Existem mulheres que utilizam esse método e não sentem absolutamente nada. Já tem mulheres que não se adequam a esse método de maneira nenhuma, tá? Então, a gente não pode se deixar levar pelo caso da amiga, a gente tem que tentar no nosso organismo, a gente senta e conversa com o nosso médico e verifica qual é a melhor possibilidade pra gente. Daí a gente começa a utilizar o método contraceptivo, no caso o DIU, e aí você observa se ele para você é eficaz ou não. Quem vai dizer isso é o seu organismo. A gente não tem como saber que é alérgico a alguma coisa até a gente entrar em contato, não é verdade? A mesma coisa é um método contraceptivo, a gente não sabe como é que o nosso corpo vai reagir até o momento que a gente utiliza. Quando a gente utiliza, aí tem como a gente saber se ele deu certo ou não, tá bem? Então, esse DIU tem DIU à base de progesterona, tá? E tem DIU que é a base de cobre. Vai depender aí do método que você optar juntamente com o seu médico, tá? Tem também a contracepção cirúrgica, tá? Que é o método mais seguro para evitar a gestação. Só que ele pode ser realizado na mulher e também no homem, né? Na mulher consiste na cauterização ou na remoção das trompas, que a gente chama de laqueadura, né? E pode acontecer também como um corte. Então, o médico corta a trompa, sutura a parede dos cortes, né? E aí fica ali. Esse procedimento é a ligadura, tá? A laqueadura é diferente da ligadura. Esse é reversível, só que o SUS não paga, tá? Você opta pela laqueadura que pode ser reversível. E aí, daqui a um tempo, você resolve ter mais um bebê, porque, sei lá, o marido morreu ou separou e casou de novo e o marido não tem filho. E aí, o SUS não paga, tá? Você vai ter que fazer pelo particular. Não tem problema nenhum. Você vai lá e faz pelo particular porque o SUS não paga. A mesma coisa no caso do homem, tá? Do homem que fez a vasectomia reversível, o SUS não paga. É muito mais barato para o SUS laquear os homens ou vasectomizar os homens que laquear as mulheres. Porém, os homens eles não são muito adeptos a esse serviço. Quando teve uma campanha aqui no Acre, né, orientando, conscientizando os homens com relação à vasectomia, alguns homens aderiram ao programa, o programa estava sendo um sucesso. O problema era que, de acordo com que os homens estavam fazendo vasectomia, estava aumentando o índice de DST e AIDS no estado. E aí foram correlacionar os fatos. A cultura acreana é de utilizar o preservativo apenas para evitar a gestação.
O cara não quer ter filho, então ele utiliza o preservativo, tá? Mas aí, se ele já é vasectomizado, ele não vai engravidar ninguém. Então ele virou um bicho solto, tá? E nesse momento que ele vira um bicho solto, ele começa a fazer sexo sem preservativo. E aí acontece na contaminação e eleva o índice. Daí o governo do estado parou de fazer essa política de conscientização, né? Oferece ainda o método como sendo o método mais eficaz e é o método mais barato, né, para os casais que não querem ter filhos agora, mas também, tá? Eles começaram a conscientizar essa outra parte. Então a gente sempre chama a mulher num canto e explica para ela a situação, tá? Mas o ideal seria, né, que essa cultura mudasse um pouquinho, que os homens utilizassem ali o preservativo na intenção de prevenir doenças e não apenas gestação indesejada, tá? Com relação aos exames ginecológicos, né, a gente já teve essa aula, falei para vocês lá os exames. Durante a consulta ginecológica, a gente faz o exame de toque, né, nas mamas e ensina também as mulheres como que elas devem fazer em casa. A palpação das mamas durante a consulta ginecológica, seja de medicina, seja de enfermagem, deve ser realizada por um profissional, tá? Então a gente faz a palpação das mamas e orienta a mulher como que ela deve fazer o autoexame das mamas em casa. Então o exame da mama faz parte da consulta ginecológica. O autoexame da mama faz parte da rotina domiciliar dessa mulher, que vai ser orientada. Daí eu já dei para vocês como é que fazia na última aula, tá? Toque vaginal, também expliquei para vocês como é que a gente faz. No geral, a gente observa, né, se tem alguma inflamação no colo uterino ou quando a gente vai observar a dilatação do colo. Exame especular, né, que é quando eu coloco o espéculo na parede da vagina para eu visualizar o colo, o aspecto da vagina, né, para eu fazer uma coleta de amostra, que a gente chama esse exame de PCCU, né, para verificar se tem ali alguma célula cancerígena. A colposcopia, né, que é quando eu faço a observação do colo uterino com uma lupa, né, o colposcópio, a gente coloca uma lupa e observa melhor. Teste de Schiller, que é o processo neoplásico pelo grau de fixação, então a gente coloca uma fixação na lâmina, né? Falei para vocês que essa fixação ela pode ser em líquido ou ela pode ser por spray, né? Em álcool. Então a gente faz a fixação das células que a gente coletou na lâmina e encaminha para a amostra do histopatológico, que a gente chama de PCCU ou teste de Schiller, né? Também a gente pode retirar um pedaço para a gente mandar para a biópsia quando a gente encontra, né, alguma alteração a nível de colo uterino. Então a gente faz a retirada de um pedacinho, de um fragmento e manda para a biópsia. Curetagem cervical, que é a raspagem, né, do interior do útero, para a gente fazer uma análise do material que a gente encontrou ali, ou quando a mulher passa por um processo abortivo que ela não consegue desprender, né, os órgãos anexos. Então a gente tem que fazer uma raspagem no colo uterino. Essa raspagem é feita dentro do centro cirúrgico, tá, por uma equipe médica. A equipe de enfermagem ela fica nos cuidados do pós, né? Durante é com a equipe médica. Papa Nicolau, né, que a gente sabe o que é. O exame transvaginal, que é o ultrassônico. A estereoscopia, né, que é quando a gente observa a cavidade uterina por meio de um estereoscópio. E ele tem como os outros, né, outros métodos, classificar os estágios do câncer. Então, a esteroscopia a gente só utiliza quando a mulher já foi diagnosticada com câncer e ela está na fase do tratamento. E a esterossalpingografia é quando a gente observa, né, faz um estudo radiônico aqui, ó, do útero e da tuba uterina após uma injeção de contraste. Então, ela é uma tomografia em que a gente observa todas as patologias da cavidade uterina. Não é um exame muito utilizado, a gente só pede esses dois aqui, ó,
quando a mulher já está diagnosticada com câncer. Primeiro, porque é um exame muito caro. Segundo, porque ele envolve contraste. E o meio de contraste, ele traz alterações em células. Então, assim, não precisa a gente matar uma formiga com um tiro de canhão, né? Não vou pedir uma ultrassom, uma tomografia, né, do abdômen, sem que eu desconfie de alguma massa tumoral. Do contrário, não faz sentido, tá? Pronto, não tá baixando aqui. Só um pouquinho que não tá respondendo. Ah, já. Tá. Então, por hoje era isso, tá? O câncer, as doenças como câncer de colo uterino e câncer de mama, tá? E o HPV, a gente vai ver na próxima aula, que é a aula de amanhã. Alguém tem alguma dúvida com relação aos métodos contraceptivos mais utilizados? Assim, a fase de transição a gente viu hoje que é a menarca, depois a gente vai para o período menstrual, depois a gente vem para o climatério e depois a gente vem para a menopausa, né? E aí, paralelo a isso, a gente faz a utilização dos contraceptivos. Tá, Dionara. A diferença do injetável para pílula é só a abordagem, tá? Porque na pílula você vai fazer a ingestão diária e no método contraceptivo por injeção é tudo hormônio, Dionara. Você pode tanto utilizar a pílula como tendo apenas um hormônio de progesterona, ou você pode utilizar a pílula tendo os dois hormônios, progesterona e testosterona, né? Estrógeno e progesterona. Ou você pode utilizar também a injeção tendo só um hormônio ou tendo os dois hormônios, tá? A diferença de uma para outra é mesmo a questão da ingestão, tá? A pílula você vai ingerir uma por dia, é uma dose diária, e na injeção você pode ter ela tanto na dose mensal como na dose trimestral. A pílula, ela apresenta maiores contraindicações que a injetável, tá bem? Então, assim, fica de olho com relação ao método contraceptivo oral, porque ele desenvolve mais patologias. Ele está inserido em fatores de risco, como, por exemplo, câncer de mama, tá? Câncer de laringe, câncer na tireoide. Então, a gente fica um pouquinho de olho nele por conta disso. Ele não é muito utilizado, ele era muito eficaz lá atrás. Hoje em dia, ele não é a primeira linha de abordagem, tá? Na verdade, ele é o último na hierarquia de escolhas. Pode sim, pode procurar um médico para trocar, tá? Fala que você está com receio de ficar tomando o anticoncepcional oral e observa nesse período da troca, tá? Nesse período da troca é comum as mulheres engravidarem. Então, assim, você vai com um suporte médico para fazer essa mudança. Sandra, toma cuidado. Mas, Sandra, assim, se você não tem nenhuma mudança física e tá dando certo, se você tá com ele há 10 anos, deixa quieto, né? Que algumas mulheres, elas estão mais propensas. Por exemplo, quando você utiliza um método contraceptivo 5, 6 anos, aí a pessoa fala assim, tá na hora de trocar, né? Não existe hora de trocar, tá? O que acontece é o seguinte, o teu corpo começa a dar sinais de que aquele método não está sendo mais eficaz. Então, assim, muda alguma coisa no corpo. Aí você pode procurar o serviço médico, né, e fazer a troca. Porque eu falava assim, que o teu corpo vai acabar se adaptando a ele e aí não vai mais fazer efeito. Não, tá? Isso não pode acontecer. O que vai acontecer, se o anticoncepcional não der certo para o seu corpo, na primeira cartela, ou na primeira aplicação, você já vai saber que ele não deu certo. Porque você vai sentir ali as mudanças hormonais. O anticoncepcional correto para você é aquele que você ingere ou que você faz a aplicação e que você não sente absolutamente nada. Não é para você sentir mudanças e alterações. É para ficar tudo normal. Exatamente, Catiane. Então, assim, vai dar certo para um, não vai dar certo para outro. Então, você só tem como saber se você fizer a ingestão ou a aplicação. Do contrário, não tem como saber.
tá? E não cai nessa não que tá na hora de trocar porque já tem tantos anos. Isso não existe. Então, minha gente, por hoje é só, tá? Vocês estão observando que o material utilizado na aula é a apostila. A gente está agora na página 43 da apostila, tá? Vamos dar início na página 44 na próxima aula. Por hoje é só, tenham todos um ótimo dia.